O Flamengo espera ter de volta alguns dos seus titulares no jogo de quinta-feira contra o Curitiba pela Copa do Brasil. O pessoal está com a seleção brasileira, olímpica e também principal. Uma tremenda maratona. Olha aí. Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio com a seleção principal. Gerson e Pedro com a olímpica. Mas o Fla vai contar com eles na quinta. Os jogadores vão se reapresentar direto em Curitiba, onde a partida acontece, e vão chegar na capital paranaense apenas no dia do jogo. A comissão técnica e o departamento de fisiologia vão avaliar quanto tempo os atletas jogaram pelas seleções e como estão as condições físicas de cada um antes da confirmação da escalação. Nesse momento são duas preocupações. Primeiro, o Rodrigo Caio, que foi poupado do treino da seleção por estar com dores no joelho direito. E a segunda preocupação é com o técnico Rogério Ceni. Ele foi diagnosticado com Covid e fica fora do comando nos próximos 2 jogos, pelo menos. Maurício Souza assume o time. Os atletas que forem convocados para a Copa América só vão se reapresentar na seleção na sexta-feira, dia 11. Arrascaeta, que cumpre quarentena, e Isla, que está com a seleção do Chile, são desfalques. Enquanto não joga, o elenco rubro-negro treina. Ontem o time se representou após o domingo de folga. Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, foi possível ver o trabalho de ataque contra a defesa, inclusive com algumas escolhas feitas para substituir os jogadores convocados. Na defesa, por exemplo, o treinador formou a linha de 4 com o Mateuzinho, William Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. À frente, a dupla de volantes, João Gomes foi o escolhido para substituir Gerson ao lado de Diego. Pessoal, hoje o programa está repleto de atrações. Participe com a gente pela hashtag SBT Esporte Rio ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio no Twitter. Aproveita, segue a gente lá, você participa daí, a gente registra daqui. Então deu ambulância para o Rogério Ceni, porque Rogério Ceni positivou para a Covid. Olha aí a ambulância chegando para recolher lá o nosso querido Rogério Ceni para a quarentena. Fica aqui a torcida para o seu pronto restabelecimento. Agora, meu amigo Casimiro e meu amigo Pedro Certezas, boa tarde a vocês. Dá para ver aí, ó, Rogério Ceni teve contato com os jogadores ontem no treino. Essa notícia da Covid veio à noite. E aí, meu chapa? Boa tarde, Pedro. Cara, boa tarde a todo mundo de casa, Casimiro, André, o Daniel. Cara, assim, complicado, né, cara? É porque não dá pra falar, não dá pra colocar... Tipo assim, a gente sabe que o Flamengo não pune tanto uma quebra de quarentena assim, mas não dá também pra você colocar a culpa 100% no Flamengo, por exemplo. A gente sabe como é que tá o Brasil, todo mundo tá relaxando muito, infelizmente, na quarentena. Isso aí é um sinal do que tá acontecendo, assim. Eu acho que não tem um grande culpado, infelizmente acontece... Mas isso aí só mostra como é que o protocolo é frágil, né, o Daniel? A gente não sabe. O Flamengo já teve um surto, então muita gente já pode meio que não identificar que tá com corona de novo. Mas, cara, eu acho que é triste porque a Arrascaeta teve 2 vezes, né, Pedro? Exatamente, tem gente que teve 2 e tal. Mas mostra como é que o protocolo é frágil. A gente vive essa ilusão de que no futebol é tudo seguro. Ah, não, mas no futebol é diferente da vida real, porque é tudo muito bem controlado. Não é. A gente vê que não é. Porque basta um dia que o Rogério Ceni tivesse sido infectado por um vestiário, que são 40 pessoas dentro de um lugar fechado, para criar outro surto. Então, assim, é triste, espero que ele volte bem, cara, espero que nada aconteça. Ele já é um cara com mais de 40 anos de idade e tal, mas saudável, espero de verdade que nada aconteça, que ele volte o mais rápido possível e que mais pessoas não tenham também sido infectadas, né, Daniel? E quem deve comandar o Flamengo aí contra o Curitiba é o Maurício de Souza, né? Maurício de Souza, que ele que é isso? Que isso? Ah, Maurício de Souza, turma da Amor. Não, boa. Aplausos pra piada no Sonoplasta, aplausos. Muito bem. Eu gostei. Mandou bem. Ô, Casimiro, isso prejudica um pouco Isso prejudica um pouco, sei lá, a sequência do trabalho? Ou o Maurício também já disse que veio no estadual, foi muito bem?
Assim, acho que não prejudica, não, mas é ruim, assim. É ruim ter o técnico à beira de campo, é sempre melhor. Senão ele não seria técnico, né? Ele está ali para isso, mas obviamente é um caso que foge do controle, é um caso de Covid que ele tem que ficar de quarentena. A gente torce por um pleno restabelecimento do Rogério. E assim, é complicado, né? A doença é muito traiçoeira, né, Daniel? A gente sabe bem disso. Hoje a gente teve o ministro da Saúde depondo lá na CPI falando que só teve um caso de Covid no Campeonato Brasileiro, que é totalmente sem sentido, descabido. A gente já teve mais de 300 casos no Campeonato Brasileiro passado. Esse mal começou, teve 2 rodadas, já teve um surto no Grêmio. A doença é muito complicada, o protocolo, por mais rígido que seja, e ele é rígido, o protocolo é rígido. São testes todos os dias, todas as semanas são 3 testes. Os times testam antes de jogar, os times testam depois de jogar, os times testam quando volta ao treino, e mesmo assim tem surto. Porque a doença é muito cruel. O Rogério, nesse pouco período que não é que ter tem começado, caso, tem surtos. Os caras convivem juntos, né? Concentração, treino. Foi o que você falou, Daniel. O Rogério ontem ficou com o elenco. E se ele chama um cara para conversar de canto? Isso assim, a gente não sabe. É impossível saber. É muito traiçoeiro, saber. Muito imprevisível. Daí o argumento, daí o argumento do ou para tudo, né? Ou libera, que tem muita. Tá esse Fla-Flu de Copa América nas redes sociais, não tem Copa América nenhuma e o Rogério sempre tá infectado. Olha aí. Olha só, pessoal, negociado com o Montpellier da França, o zagueiro Matheus Tuller se despediu do Flamengo ontem. Em publicação nas redes sociais, o jogador formado no Ninho do Urubu e campeão da Libertadores em 2019, é bem verdade que ele era reserva, mas estava lá no elenco, agradeceu ao clube, à torcida e a todos os profissionais que fizeram parte da sua trajetória. O Tuller será emprestado ao Montpellier da França até junho. Como, Daniel? Montpellier, da França. Gostei. Exatamente. O clube francês terá a opção de compra em definitivo após esse período. Então, é uma compra superior a 100 milhões de reais. Né? É uma boa grana que viria para o Flamengo. Agora, Pedro, o Flamengo tem lá problemas no setor de defesa lá. Tem problemas lá com o Gustavo Henrique, o Rogério Ceni ontem treinou em campo reduzido, fez ataque contra a defesa para ver se a defesa toma um choque de realidade. E o Flamengo, quer dizer, vendendo Natan, vendendo Tuller, esses jogadores não poderiam ser opções pro Flamengo? Poderiam, mas assim, o Tuller, por mais que... Eu acho até um bom zagueiro, viu? Tem vaga em muitos times da Série A, por exemplo, mas ele não caiu nas graças da torcida do Flamengo, assim, né? O pessoal olha ele como um cara pro futuro mais do que pro presente. Eu acho, assim, se eu fosse o Tuller, eu meteria o pé pro Montpellier na hora. Sim, o cara vai jogar na Europa, vai ganhar em euro, num time que, querendo ou não, tem muito menos pressão que o Flamengo. Assim, por mais que ele queira coisas grandes na carreira, jogar no Flamengo realmente, um jogador de futebol é uma coisa espetacular. Mas assim, jogar na Europa, ali, a gente fala que a França é o segundo escalão da Europa, mas com todo respeito ao Tuller, pra ele tá excelente, jogar uma Ligue 1, a Liga Francesa, eu acho muito bom. Quer saber se o Montpellier vai querer comprar. Ele tem agora uma chance de se provar bom o suficiente para jogar no Montpellier e quem sabe, numa temporada boa, pegar uma rebarba de Champions League, uma Europa League aí, não é impossível, né? Não é impossível. De repente até dali para outro time da Europa, o Casemiro. E Daniel, a gente fala mal de novo. A gente fala que o Flamengo tá precisando de dinheiro, né? Quando vem uma proposta dessa por um cara que não está sendo muito utilizado, irmão, é difícil falar não. Mas o que eu questiono, Casemiro, e eu vou voltar nesse ponto, porque isso era a conversa ontem das redes sociais da galera do Flamengo, né? Eu entrei lá no negócio da venda do Túlio e fiquei vendo o pessoal comentando. O que eu questiono é o seguinte, é um pouco incoerente o sujeito tá com problema num determinado setor, né? O clube está com problema em determinado setor e se desfazendo de jogador daquele setor. Então, assim, o Noga não tem chance. O Tuller tá indo embora, tem que vender, tá precisando de grana, Montpellier, o cara vai ter mercado lá. Aquele outro Natan também meteu o pé, quer dizer, vendendo o zagueiro e com problemas na zaga. É um negócio meio soa estranho, querendo vocês ou não, né, o Casimiro? É conflitante, Daniel, mas dá para explicar assim. Em que momento que o Tuller se mostrou uma solução para a zaga do Flamengo? Em nenhum momento. Então, se o Tuller entra, joga mal, se desvaloriza. Então, assim, o Flamengo vive esse conflito de sentimento, porque ele recebe a proposta do Montpellier. Se o Tuller for jogar e jogar mal, ele desvaloriza. E se der uma continuidade para o Tuller e ele não for bem, desvaloriza ainda mais. Então, assim, é preferível que o Flamengo venda esse jogador, que é um ativo do clube, e que tem uma opção de compra no futuro, para o Flamengo ganhar esse dinheiro,
e assim foi com o Natan, que também jogou bem, jogou mal, oscilou, faz parte, é um jovem, isso é comum acontecer. Mas quanto mais o jogador oscila, menos ele vale. E o Flamengo precisa de grana, você falou, isso é sabido por todos. O Flamengo precisa de dinheiro. Então, se o Flamengo precisa de dinheiro, precisa vender. Quanto menos o jogador se expor, a um sistema ruim, porque vamos ser sinceros, o Tuller tem qualidade, a gente sabe disso, não é desmerecendo o garoto. Ele não vai resolver o problema da zaga do Flamengo. Verdade. Ele não vai chegar e vai ser um pilar na zaga. Com certeza. O Casimiro, olha só, deixa eu... O Noga não vai ser esse cara, o Natan não foi esse cara, então é melhor vender. Olha só, deixa eu dar uma informação aqui. Ontem a gente leu na internet, uma matéria publicada num site de grande circulação, que o Flamengo ainda precisaria negociar o equivalente a 90 milhões de reais para fechar a previsão orçamentária. Isso não é verdade, depois foi esclarecido pelo próprio portal que foi uma matéria errada, o repórter errou e, consequentemente, eu errei também porque fui na informação do colega. Então o colega se retratou, eu me retrato aqui. Na verdade, o Flamengo já excedeu, inclusive, aquilo que ele previa arrecadar com negociação. 13h17, eu quero música nesse momento. Esse programa será agora um programa musical, programa com muitos efeitos de áudio, né? Um programa colorido. Jesus, eu quero a música do homem que tem a força. Tem aí a música do homem que tem a força? Cadê a música do homem que tem a força? Não tem. Olha aí, sobe o som, sobe o som. Isso aí pode dar ruim no direito autoral, se vai não, talvez? Não, dá não. SBT paga. Eu queria pedir a música do He-Man, rapaz. Não tem a música do He-Man, porque o He-Man chegou ontem no bravíssimo Botafogo, já prometendo, falando e tudo mais. O Pedro postou vários stories dizendo que o He-Man ganhou o coração dele e o Botafogo também ganhou ontem uma solução para o problema dele em relação à falta de espaço para treinar e jogar durante a Copa América. Vamos ver. O Botafogo apresentou oficialmente Rafael Moura. O centroavante de 38 anos já chegou mostrando a que veio e dizendo que vai exigir muito do grupo. O Botafogo retornar para a Série A, eu acho que esse é o grande objetivo do ano. E com certeza meus gols vão fazer que isso possa se concretizar com a ajuda de todos os meus companheiros. Nos treinos, mudança. O Botafogo fechou parceria com o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, o elenco vai treinar no CT do sindicato, enquanto o Nilton Santos está cedido para a realização da Copa América. Como também não poderá mandar seus jogos no estádio, a diretoria optou por realizar a próxima partida contra o Remo em Volta Redonda. O centro de treinamento da Saferd fica em Guaratiba e tem uma excelente estrutura. Todas as despesas do clube com CT e aluguel de estádio serão pagas pela Conmebol. Por onde eu passei, eu tenho uma liderança, eu tenho uma cobrança, eu exijo muito, primeiro de mim e exijo do grupo, não gosto de perder, então vocês vão ver ao longo dos dias eu exaltado, eu cobrando realmente o grupo, mas sempre de uma maneira muito bacana, sempre puxando, subindo o tarrafo, sempre querendo algo a mais no dia a dia. E fora isso, eu sou um cara que sou agregador na minha família, sou um cara de grupo. Pedro Certezas, olha aí, olha a música, agora sim. Ô, Pedro Certezas, o nosso bravíssimo He-Man já chegou ali querendo fazer o que ele fazia no desenho, né? Transformar o Pacato em Gato Guerreiro, né? O grupo do Botafogo, jogar o raio e virar Gato Guerreiro. O cara já chegou falando que vai cobrar dos caras, que ele mesmo se cobra muito, então que quer ganhar. Sentir firmeza, hein, ô Pedro? Ele foi muito bem assessorado, hein? Ele veio com um discurso, assim, pra acertar. E tá errado? Não tá errado! Já começou citando Heleno de Freitas. Como é que é a parada? O avô dele, pra quem não sabe, o Heleno de Freitas foi um grande jogador do Botafogo, acho que foi o primeiro popstar do futebol do Brasil. E aí, ele tem até um filme com o Rodrigo Santoro, o Heleno e tal, enfim. O avô do Rafael Moura era primo de primeiro grau do Heleno, né? Então é um parente distante ali, mas que tem uma veia ali do Heleno nele. E já começou citando o Heleno de Freitas. Cara, a assessoria do Rafael Moura está de parabéns. Ou do Botafogo, a gente não sabe quem foi uma das duas. Ou as duas. Ou as duas numa reunião, gente. Vamos fazer isso. Mas assim, e tá certo, irmão. Jogou pra torcida, tá certo. Ele não é conhecido por ser um cara chinelinho, tá? Ele sempre, quando tá, ele é um cara brigador. Mas ele não é o primor da técnica, ele não... Irmão, o cara faz gol
e é aquele atacante brigador, trombador que faz gol. É tudo que o Botafogo precisa para a posição dele, assim. Não tem uma coisa que o Botafogo precisa mais. Tem o Navarro ali, que é meio com um projeto ali de 9, mas ele precisa ainda pegar um pouco de malandragem, um pouco mais de cancha de ataque e tudo mais. Tá meio cru, parece que o Navarro tá. E o Rafael Moura é completamente o contrário, né, cara? Ele já sabe o que fazer, sabe os atalhos do campo, e é isso que o Botafogo precisa pro seu ataque. Assim, confesso que eu gostei, viu? Gostei, tô animado. Ele falou que se não jogar agora, nesse domingo, vai ser no próximo jogo. Então já tá meio que pronto ou quase pronto ali. Gostei do que ele falou ali. Vamos ver se vai corresponder em campo. Eu aposto que sim. Pelo menos os 10 golzinhos a gente vai comemorar dele. Agora, Casimiro, não pode acontecer o efeito Germán Cano no Vasco, né? Tem que municiar. O Moura não é um cara que busca jogo fora da área, né, Casé? Exato. O Botafogo já sinaliza que vai ter mais chances criadas, até do que o próprio Vasco, com a chegada do Chay, que é um cara que cai pra ponta, é um cara criativo. Eu acho que esse momento do Botafogo, que posso me equivocar, tá? Mas talvez seja o melhor momento do Botafogo na temporada. Com certeza. De afirmação do Chamusca, chegam os reforços, o Botafogo vai se encontrando. Cara, esse é o momento do Botafogo pontuar, disparar, ganhar jogos. Eu acho que o Rafael Moura vai colaborar muito com isso. O certeza que falou, é bem verdade. Se você for parar para lembrar das passagens do He-Man nos clubes onde ele passou, nunca teve problema, sempre fez gol. Não é o cara que gosta do holofote, ele é o cara que trabalha, faz gol, é decisivo ali, é importante pro time. Mas ele caiu com o Goiás. Mas ele foi rebaixado, mas ele fazia gols. Ele fazia gols. O cara, assim, ele não é o Cristiano Ronaldo. Desculpa, ele não vai carregar um time sozinho nas costas e vai impedir o rebaixamento. Ele não é o preguinho do Fluminense, lá de 1900 e bolinha, que ele era goleiro, meio, ele é atacante. Jogador de hóquei, vôlei. Ele faz gol. Né? Ele não vai ser goleiro, zagueiro, lateral, meia, ele faz gol. Se o time do Botafogo colaborar com ele vai fazer mais ainda. Deixar ali seus 10, 15 gols na Série B, o que é muita coisa. Então Casimiro, ele tende a colaborar muito com o Botafogo. Olha só, eu quando fui setorista do Fluminense, eu cobri o Fluminense pro Jornal Extra, eu vi o que é esse rapaz, o Rafael Moura, que era na época a reserva do Fred. Ele era o primeiro a chegar no treino em Laranjeiras e o último a sair. Todo mundo saía e ia embora, ele botava um menino lá que ele dava, acho que um dinheiro pro menino, dos juniores, da categoria de base, ajudava financeiramente, botava o menino pra ficar cruzando bola e ele cabeceando pro gol sozinho, com gol vazio, com Laranjeiras escuro. Eu vi isso, ninguém me contou. Então é um cara muito esforçado. E outra, a irmã dele joga mais do que ele. A irmã dele joga futebol feminino, pra quem não sabe. Talvez o Botafogo eu aí fiz matéria... tem mais... O Botafogo pode pegar um pacotão da família Moura, eu fiz uma matéria especial dominical pro Jornal Extra sobre a irmã dele. Podem procurar na internet. Joga pra caramba a Xirra, né? A irmã do He-Man. Olha só, o Curitiba entrou com pedido de impugnação, hein? Do jogo contra o Botafogo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Coxa reclama de um gol anulado. O presidente do STJD, Otávio Noronha, vai analisar o pedido e pode receber ou indeferir esse pedido. O lance em questão aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 0-0. Igor cobrou uma falta, marcou um golaço, mas o árbitro Delson Fernando Freitas da Silva alegou não ter autorizado a cobrança. Os jogadores do Coxa reclamaram que ele havia sim permitido a finalização. Casimiro, vai dar alguma coisa isso aí, não? Não vai dar em nada, é ridículo isso, é completamente patético ver um pedido de anulação de jogo em 2021, cara. Assim, o Curitiba tá errado em reclamar do jogo? Eu acho que não, acho que o juiz errou. Essa ideia de que o Botafogo foi ajudado não me agrada, até porque o Botafogo, se você for puxar a ficha corrida do Botafogo, está acontecendo um dos times mais prejudicados aí dos últimos anos do futebol brasileiro. Dito isso, quantos jogos a gente viu que teve erro de arbitragem, teve interferência externa antes de ter VAR, teve VAR descalibrado em São Januário, que até agora não traçaram a linha, até hoje. Não traçaram a linha. Eu ia falar isso, Casimiro. Eu vou pegando um paralelo fora do Botafogo, um jogo, pra mim, que é o descaso da arbitragem, é o jogo do São Januário. O jogo do São Januário é um negócio assim... Eu não consigo achar explicação pra isso até hoje. Depois daquilo ali... Se esse jogo não foi impugnado, não voltou, não vai ser Botafogo tipo com um erro, uma arbitragem porca que vai voltar, entendeu? Beleza, tá certo. Olha só, são 13h26. Após mais uma atuação nada convincente na Série B, o meu amigo Casimiro, o Vasco tem uma das piores pontarias da competição. Olha a pontaria. Manda a pontaria do Vasco aí. Pô, não, mas essa pontaria é certa, essa aí acertou direito. Ó, o Vasco, pontaria do Vasco!
Pra fora, tudo isso errado. Não acertou nada no alvo, pontaria. Né? Pois é, o Cruz Maltino tem apenas 5 chutes em gol no local correto. E uma bola na rede. Está à frente apenas do Sampaio Corrêa, que tem 3 finalizações. Além disso, com 22,7% de acerto nas tentativas a gol, tem a segunda pior marca, ficando apenas de novo à frente do Sampaio Corrêa. O que é de se estranhar, ô Casimiro? Porque Germancano é seguramente um dos maiores centroavantes, um dos melhores centroavantes que atuam hoje no futebol brasileiro. E por que essa pontaria do Vasco, pontaria do Vasco, tá tão descalibrada? Isso tudo aí de barulho de pontaria que o Jesus botou, tudo tá longe, ó, tudo tiro fora do alvo, ó. Assim, Daniel, o problema não é do Cano, né? O Cano, ele tem que ser... Dá até pena de ver o Cano jogar assim, alguns jogos do Vasco. Sai da área, vai buscar a bola na defesa, vai buscar a bola no meio campo. Não é a dele, mas você vê que ele está incomodado, né? Que a bola não chega nele. Esse é o problema, a gente fala aqui sempre. O Vasco tem um problema gravíssimo na criação. Eu ouvi, assim, que o Vasco é dependente do Marquinhos Gabriel, me dá calafrios, assim. A gente está em junho de 2021. Essa frase e o Vasco é dependente do Marquinhos Gabriel. Dependência. Assim, é muito grave. Você não vê num horizonte, assim, alguém da base para fazer essa criação. Tem um cara ali que pode... Não tem. Então, assim, o Vasco deveria recorrer ao mercado, tá? Eu venho falando isso, o tempo tá passando, daqui a pouco fecha a janela e o Vasco não vai ter como melhorar. O Vasco precisa contratar um camisa 10. Com o Marquinhos Gabriel somente, não tem como. Ele tá machucado há um tempo, ele volta, mas o Vasco não consegue. O Vasco precisa ter um cara, pelo menos, para revezar com ele. Ataque 9, a gente tem o camisa 9, que na verdade é o camisa 14. Mas a gente tem o camisa 9 de função, falta que é o Germancano. Falta 11 para iniciar. Falta o 10, falta o 11. A gente tem o Morato caindo na ponta, mas a gente precisa que essa bola chegue para eles. Não é o Sarrafiori que vai criar jogada, pelo amor de Deus, não é. Nunca foi a função dele. Não é o Sarrafiori que vai trazer criatividade ao Vasco. Não adianta. Olha só, precisa contratar alguém ou o Marquinhos Gabriel precisa estar saudável. Casimiro, vamos lançar um desafio aqui pro Pedro Certezas, que é o seguinte: eu queria Roger Machado, na linguagem Roger Machadiana, explicando o que tem que acontecer pro Germancano ser municiado. Vamos lá, Pedro Certezas, vamos lá, na linguagem Roger Machadiana. Cara, não sei qual é a linguagem Roger Machadiana, mas assim, falta uma linguagem pra explicar isso, Daniel. Pode ser na linguagem Roger Machadiana, pode ser na linguagem Marcelo Cabista, na chamusquense. Assim, eu não sei, cara. De fato, o Vasco tem uma deficiência no camisa 10. O Botafogo também tem. Só que o Botafogo consegue, querendo ou não, suprir isso pelas pontas. São 2 pontas rápidos que conseguem suprir a necessidade de um cara criativo no meio, que é difícil achar no mercado. Mas não é possível que não tenha, pô. Não é possível que o Vasco não vai ser criativo a ponto de trazer um cara. Tô falando de espetacular, não. Um bonzinho mais ou menos pra ser o 10 da Série B, gente. E o Chay, ele consegue cair pro meio campo e ser criativo e armar jogadas. O Morato, eu não vejo o Morato conseguindo fazer essa função. O Figueiredo muito menos. A gente viu no time da Ponte Preta, que jogou de uma forma ridícula, péssima, tendo Camilo e Renatinho. São jogadores criativos. Pois é. Assim... Não são, nossa, se o Camilo jogasse no Januário, ia parar o Januário. Não é. Mas compõe elenco ali. Ele é um cara que cria, ele é um cara que é o cara da bola parada. Também não acertou nenhuma bola parada no jogo, nenhuma. Mas ele é um cara que, por exemplo, fez a jogada no gol aí, finalizou a bola na trave, o Renatinho fez o gol, enfim. Olha só, a linguagem Roger Machadiana é aquela que ninguém entende, que fala de linhas de aproximação, de penetração, de vantagem. É aquela que ninguém entende. Então, quando a gente pede para falar com o Roger Machado, é para dar uma explicação nesse sentido. Olha só, 1h30 da tarde, no Fluminense, a novela Paulo Henrique Ganso. Olha ele aí, ele apareceu. Participação especial. Venha, Ganso. Isso é pato ou é ganso? Eu acho que é pato esse barulho aí, bicho. Sei lá, vai saber. Olha só, a novela Paulo Henrique Ganso continua. O Ganso se reapresentou ontem com o time, treinou normalmente depois de ter apresentado sintomas de gripe, ter sido liberado do treino de sábado e desfalcado o time na vitória contra o Cuiabá. O meia passou por teste de Covid-19 e deu negativo. As negociações envolvendo Flu e Santos seguem a todo vapor. A ideia é que Ganso seja emprestado ao time paulista até o fim da temporada, com o salário sendo dividido entre os 2 clubes. Só que o Santos não aceita pagar mais de R$200 mil. O salário do Ganso é muito alto. E agora, de manhã,
houve aí a informação de que na reunião do Conselho de ontem do Santos, o Conselho meio que vetou a contratação do Ganso porque diz que ele produz muito pouco e custaria muito, né? Então não valeria a pena pagar o Ganso. Olha, o Ganso aí está reclamando, inclusive, né? Mais de R$200 mil. E aí faz o quê, Pedro? E lembrando que ele estava resfriado, né, o Ganso. Então, pô, já tem Covid. Viu uma gripe aviária aí, é complicado, é difícil. Olha, ele tá se defendendo, hein? Se defende aí, aparece aí. Tá de brincadeira. Mas assim, cara, precisa resolver esse impasse, assim. Eu acho que a origem desse problema, vamos dizer assim, é o contrato que o Fluminense assinou com o Ganso lá no início, né? O Fluminense colocar um contrato de 5 anos pro Ganso, que já estava em baixa. Com aumento ele progressivo. Já estava em baixa há pelo menos 3 anos, gente. Assim, não é uma novidade. O Ganso estava em baixa desde que ele saiu de São Paulo. Foi pro Sevilha, ele tá bolado, hein? Ele tá bolado. Mas assim, é difícil, cara, é difícil. Precisa achar um denominador comum, porque eu acho que no fim das contas, Daniel, vai ser melhor pro Fluminense. Também acho. Emprestar o cara mesmo pagando um pouco do salário, cara. Porque se o principal problema é não ter dinheiro, aí é brincadeira. Ganso, você quer ir pro Santos? Não ter dinheiro é complicado. Bom, alguém fala Gansês aí? Fala Gansês, ô Casé, pra traduzir não qual é a sei vontade quem tá do jogador. falando, não. Olha só, o problema não é nem o contrato, o salário. O contrato que foi feito lá atrás tem aumento progressivo. Aumenta a cada ano de contrato, não é por produtividade. Isso cara, quem assinou isso, cara? Isso é surreal, Casemiro. O Ganso é o jogador que mais ganha no Fluminense e menos joga e menos entrega pelo que ganha, o Casé. Muito absurdo esse contrato. Porque assim, vou ser sincero, Daniel, falar agora também é fácil que a gente vai ser engenheiro de obra pronta. Quando o Ganso chegou, só o do Fluminense foi fazer o Aeroganso, né? Cantou a música Arrascaeta nunca jogou com o Neymar. Assim, não tô falando que a culpa era do torcedor, não, tá? O torcedor é o menos culpado da parada. Ele tá no direito de se iludir. Mas na hora, assim, cara, todo mundo falou, nossa, o Ganso tem qualidade. A gente sabe da qualidade que o Ganso tem, ninguém desaprende a jogar futebol. Agora, o Ganso precisa reencontrar o bom futebol, precisa reencontrar a motivação, precisa reencontrar a melhor posição no campo. Não vai reencontrar, Casemiro. Só que assim, quanto tempo ele vai precisar mais para isso? Não vai reencontrar porque o Ganso é um jogador de Canal 100. Canal 100, pra quem não sabe, era um programa que passava os melhores momentos do futebol de antigamente. O pessoal ia pro cinema e passava os gols da rodada em preto e branco, com aquele futebol daquela época que era mais lento. O Ganso é um jogador lento. O Ganso não é um jogador para futebol moderno. Futebol moderno não pode ter um cara que a bola chega nele, ele para, dá uma olhada pro lado, dá uma olhada pro outro, olha no WhatsApp se tem mensagem para ele e dá um passe em profundidade, geralmente muito bom passe. Mas não tem mais espaço para jogador assim no futebol brasileiro. Esquece. Então acho que esse negócio de reencontrar bom futebol, no caso do Ganso, né, é meio complicado. Casé, são 13h34, hoje o Brasil encara o Paraguai pelas eliminatórias da Copa e o time deve ter algumas mudanças. O Ganso calou? Então vamos ver a matéria, vamos ver. O jogo acontece no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Os comandados de Tite defendem não só a invencibilidade, como também 100% de aproveitamento. A principal mudança na equipe deve ser a entrada de Gabriel Jesus no lugar de Gabigol. O atacante do City deve atuar aberto pela direita, com Richarlison pela esquerda e Neymar centralizado. No treino realizado ontem, Roberto Firmino chegou a ser testado no meio, jogando mais recuado. Mas a tendência é a repetição da mesma formação de meio do jogo contra o Equador. A seleção deve começar então com Alisson, Danilo, Éder, Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison. A qualidade da equipe do Paraguai e jogando dentro da sua casa, o quão nivelado está as eliminatórias, a qualidade técnica individual que o Cláudio pode me ajudar, sim, ele é desafiador. Ô Casemiro, Canarinho vai voar alto hoje, vai voar em terras paraguaias. Nossa seleção está em campo. Vamos falar agora de campo e bola no que diz respeito à seleção. O noticiário da seleção é dividido entre bastidores e campo e bola. Vamos começar falando de campo e bola. E essas mudanças aí, cara? Tirou o Gabigol para botar o Gabriel Jesus, quer dizer, na Olimpíada eles jogaram juntos, eles podem jogar juntos, não precisa ser uma substituição, mas pelo visto vai ser, né? Pelo visto vai ser, não concordo com essa alteração, uma alteração
Na minha opinião, equivocado. O Gabigol teve um jogo só, uma chance. Não vou nem dizer que desperdiçou, ele perdeu chances de gol, beleza, claro, todo mundo viu, mas também fez um gol que estava impedido. Eu acho que seleção brasileira é continuidade, Sim. Tem toda a pressão dele estar de volta, né? Ele já vinha sendo pedido há muito tempo. Ele vem desempenhando um papel importante no Flamengo, importante não, né? Um papel de idolatria, um papel absurdo no Flamengo há muito tempo. Já no Santos, ele fazia esse papel muito bem. O Pedro Certeza hoje falou mais cedo na nossa live lá na TNT, e é bem verdade, o Gabigol, olha há quantos anos ele vem sendo protagonista do futebol brasileiro. Não é no Flamengo só, ele já vinha no Santos, ele continua no Flamengo. Mais um ano começou, ele continua no Flamengo, e aí ele jogou 70 minutos, não fez o gol, e é o suficiente para o Tite tirar ele e colocar o Gabriel Jesus, que passou uma Copa inteira sem fazer gol. Assim, eu acho incoerente. O Tite que pega tanto essa coerência de trabalho, continuidade... Tá mal no Chelsea? No City, no Manchester City. Não tá legal, não tá legal, não tá bem. Pra mim, o Gabigol tinha chance, ele pode jogar com os dois. Eu acho que ele vai mexer mais no time, no meio campo talvez, na lateral esquerda ele mexe também com a entrada do Renan Lodge. É um jogo complicado, cara. Eu acho que vai ser um gostoso 0x0 pra gente acompanhar. Porque, não assim, não, sério. 0x0 dá a impressão, Daniel, do que o Gabigol precisa fazer mais pra ganhar 3 jogos na sequência. Ele já tá fazendo chover no Brasil. O cara faz chover há muito tempo no Brasil. Assim, não merece 3 jogos na sequência como titular da seleção brasileira? Exatamente. Ele é disparado o melhor atacante do Brasil. Não, e o que o Jesus fez para roubar a vaga dele? Cara, é impressionante. Esse é o problema. Aí é uma questão, Pedro, que eu acho que entra um pouco... Aí essa crítica eu acho que o Tite merece. O Tite tem sido muito criticado por outras questões que eu não vou nem entrar aqui, mas essa eu acho que ele merece. O Tite é um cara muito, digamos assim, eu não vou chamar de formador de panelinha porque é um termo ofensivo, mas é um cara muito de alguns jogadores que ele confia fechado e acabou... nas suas convicções. Fechado em... Casimiro, obrigado, cara. Eu sou um cara intelectualmente limitado, me salvou. É um cara muito fechado em suas convicções. Tipo, gosta do Gabriel Jesus, vai bancar o Gabriel Jesus. Mas o Gabigol é ídolo do Flamengo, campeão brasileiro, mega artilheiro. Não, jogou um jogo, acabou, agora eu vou de Gabriel Jesus. Voltou pra casinha, entendeu? É isso que eu acho que o famoso teimoso, né, cara? Ele não consegue... falar assim, não, realmente, talvez eu estivesse errado aqui, cara. Porque, cara, de verdade, o Gabigol foi artilheiro do brasileiro pelo Santos ainda. E ele fez o que fez no Flamengo, que a gente sabe aqui. Então, não é possível que 3 jogos seguidos como titular o cara não consiga receber como, pelo menos um prêmio. Um prêmio, exatamente. Porque não é prêmio, né? Ele merece. Mas vamos fingir que é prêmio. Pô, se em 3 jogos ele não mostrar absolutamente nada, no que pra mim já mostrou até um pouco no primeiro jogo, não conseguiu concretizar e fazer o gol. Mas já mostrou ali que ele tem futebol. Mas se em 3 jogos ele não conseguiu mostrar nada... Aí tá bom, Tite, vamos lá, ok. Fica embasada a escolha. Galera, dê uma chance pro cara, 3 joguinhos, ele não conseguiu fazer gol. A seleção brasileira precisa de um cara que faz gol. Agora vão ser 3 jogos com o Jesus. Jesus não fez 3? Agora não fez gol? Agora é o Firmino. Tem que ter uma coerência. Porque assim, o Gabigol saiu ainda no primeiro tempo, então ele não completou nem os 90. Pois é. Ô, Casimiro, você já cravou o 0x0 aí, né? Disse que 0x0 é chato demais. Já cravou um 0x0. Eu acho que o Brasil ganha. O Brasil ganha lá, arruma seu 1x0, de repente seu 2x1, e se vencer hoje, iguala a marca histórica da seleção de 1970, que nas eliminatórias para a Copa daquela época também venceu as primeiras 6 seguidas. Pedro Certezas, e foi campeão mundial. Pedro Certezas, o seu palpite, ele virou um quadro à parte deste programa. Você é alguém de altíssima credibilidade. Nós gostamos de ver os seus palpites, sempre muito bem embasados. Então, por favor, não corra da raia e dê o seu palpite pro jogo de hoje. Olha lá, a cara dele tá pensando. Ele está meditabundo. Aumenta aí o som, por favor. Cadê? Travou o Skype? Travou o Skype? Travou o Skype na hora do palpite do Pedro Certezas, mano. É porque o palpite do Pedro Certezas, ele tem conexões interplanetárias, conexões espirituais, conexões sobrenaturais. Isso pesou na conexão do Skype e o Skype foi pro saco com o Pedro Certezas. Então é isso, quer dizer, ele está recebendo essas inspirações, digamos assim, de outro mundo para dar o palpite dele. Enquanto isso, enquanto eles não voltam, a gente vai chamar a seguinte reportagem. Olha só, vem para cá um pouquinho, porque eu quero falar uma coisa séria a vocês. Todas as atenções do mundo vão estar voltadas para a seleção brasileira após o jogo de hoje. Por quê?
porque existe uma situação toda que foi criada dos jogadores fazerem um manifesto, né, a respeito do que eles pensam sobre a Copa América. Então, a seleção não vai chamar a atenção só pelo que vai fazer em campo. Vamos ver um pouco aí sobre essa expectativa do que vai rolar. Vamos ver. Assim que a bola parar de rolar, os jogadores e a comissão técnica vão fazer o que já estão prometendo há alguns dias: falar sobre a realização da Copa América no Brasil. Não haverá grandes surpresas. Depois de muito se especular sobre um eventual boicote à competição, foi anunciado que o Brasil jogará aí com sua força máxima. Os atletas devem, no entanto, fazer críticas à forma como a competição foi organizada e também devem reclamar publicamente sobre o fato de não terem sido ouvidos pela CBF, o que deu respaldo à Conmebol para que o torneio acontecesse. Não haverá boicote, até porque as principais seleções da Copa América já confirmaram que virão ao Brasil. Ontem, o presidente afastado, Rogério Caboclo, garantiu que volta ao cargo após o período de 30 dias de afastamento. E, nas palavras dele, seguirá com o Tite até a Copa do ano que vem. Ele negou que tenha cometido qualquer assédio contra uma funcionária da CBF e disse que provará sua inocência. Na entrevista coletiva concedida ontem, Tite evitou entrar em polêmicas quando foi perguntado sobre o caso. Existe um comitê de ética da CBF que toma as devidas providências a isso. Essa alçada e essa responsabilidade, acompanhamos sim, sabemos da gravidade, eu sei, mas não é da nossa alçada, é do comitê de ética. O treinador também foi diplomático e evitou entrar em qualquer polêmica sobre críticas e acusações que vem sofrendo na internet. Aquilo que o senhor Agenor e a dona Ivone gostariam de ouvir do seu filho. Eu tenho muito respeito ao meu trabalho, tenho muito respeito à seleção brasileira, eu tenho muito respeito a esse momento da Copa do Mundo, no momento de eliminatórias que nós estamos, e a melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão ao meu favor e o respeito daquelas que são contra é fazer o meu melhor trabalho possível e poder fazer com que a seleção jogue bem e possa vencer. Essa é a minha atribuição, esse é o meu lugar de fala, é isso que eu vou me ater. Muito bem, muito lúcidas as palavras do treinador da seleção brasileira, que foi perguntado sobre um eventual alinhamento político, se a seleção brasileira tem que estar alinhada politicamente com governos dos países. Ao que ele disse que a seleção tem que estar alinhada com o futebol e não com política. Foi uma entrevista bem diplomática, ele evitou rebater críticas que vem recebendo na internet, inclusive quando foi perguntado sobre algumas críticas que vieram ontem de algumas autoridades da nossa política, ele disse que a melhor forma de responder isso é trabalhando, né, para que ele tenha respeito com as pessoas que o criticam e gratidão para as pessoas que o elogiam. O trabalho do técnico Tite, apesar de todas as polêmicas de internet, dessa situação toda que é de fora do futebol, que foi injetada dentro do futebol, mas que é de fora do futebol, apesar de toda essa situação, o trabalho do técnico Tite é muito bom. Se a gente for pegar os números, pelo menos aí nas eliminatórias, não ganhou a Copa do Mundo. Sim, não ganhou a Copa do Mundo, ainda tem uma próxima pela frente, ao que tudo indica ele vai até lá. Sobre esse manifesto que os jogadores vão fazer após a partida, não vai ser um manifesto no qual eles vão anunciar que não vão disputar a Copa América. Não, eles vão dizer que ficaram insatisfeitos com relação à forma que o torneio veio para o Brasil, que não foram consultados, aquela coisa toda. Até porque o que se apurou, isso já está em todas as agências de notícia, é que alguns jogadores da seleção brasileira tentaram, né, fazer um movimento de grupo com outras lideranças de outras seleções para um boicote geral. Isso foi publicado aí em várias agências de notícia e esse movimento não prosperou. Então os jogadores vão fazer dar sua opinião, né, fazer lá um barulho, mas vão jogar a Copa América e cumprir com tudo aquilo que determina o bom e velho profissionalismo, né? São 13h45 e por falar em Copa América, o Ministério da Saúde falou sobre os protocolos de segurança para a realização da Copa América no nosso país. Entre os principais pontos estão testagem das delegações a cada 48 horas, isolamento de atletas e comissões técnicas nos hotéis das cidades com saída apenas para treinamentos e jogos,
ou por questão de saúde. Se alguém passou mal, teve lá, de repente, uma crise hipertensiva, né? Um piriri, comeu comida brasileira, comeu feijão com carne seca demais, pode ir a um hospital, né? Pode ir a um médico. Além disso, as delegações não precisarão ser vacinadas. Ao todo, nas 10 delegações, serão por volta de 650 pessoas. Se a gente colocar aí mais alguns jornalistas que vêm ao Brasil e tal, convidados, que as delegações sempre mandam convidado vir por fora, o Brasil deve receber em torno aí de 1.000 a 1.200 pessoas nesse grande evento, né, aí que vai acontecer em 4 sedes, o que parece bem razoável, de 1.000 a 1.500 pessoas em 4 cidades, né, e não concentradas em apenas uma cidade, como foi concentrado um evento internacional que rolou aí de ginástica, não foi isso? Foi aqui no Rio de Janeiro, né? Concentrou-se aqui no Rio de Janeiro, pelo menos foi o que o SBT noticiou ontem aí. 13h47, eu quero lembrar a você que a Copa América tem transmissão no SBT, o primeiro jogo jogo do Brasil, a estreia do Brasil vai passar aqui na tela da SBT, você acompanha porque o SBT é a emissora oficial da Copa América. Às 13h47, eu quero dizer para você mais uma notícia. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi... Ih, agora não dá. Agora babou. Vamos lá, volta o teleprompter. Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi. Ele falou em entrevista ao jornal francês L'Équipe que admite estar negociando com Lionel Messi. O argentino tem contrato com o Barcelona até o fim de junho. Pois é, e pode assinar com qualquer outra equipe sem custos depois disso. Aí o Paris Saint-Germain vai ficar enjoado. Vai ter Neymar, Messi... Icardi, Mbappé, né? Olha lá, tá aí. O Nasser deve ter pouquinho dinheiro, esse Nasser. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.